Vamos animar a posição desse blaster de modo que pareça que ele realmente esteja partindo lá do começo. Então vamos aqui animar os keyframes aqui de posição dele. E com base nesses princípios tá aí uma cena bem complexa, bem completa, né, de Star Wars. Olá pessoal, eu sou o Nando Brook, criador do canal Anamórfico, sejam muito bem-vindos. E hoje, dando continuidade a uma série de vídeos tutoriais a respeito de 3D Element, o famoso plugin da Video Copilot, nós vamos homenagear uma franquia de filmes muito famosa da cultura pop, Star Wars. E nada melhor do que recriar uma famosa cena dessa franquia de filmes para aprender novos comandos da ferramenta do 3D Element, que vai agregar muito valor nas suas animações, nas suas cenas compostas usando este plugin. Eu acho especialmente interessante e importante conseguir dominar essas ferramentas de composição 3D, softwares de efeitos especiais, porque nos dão uma liberdade criativa muito grande na hora de nós fazemos as nossas produções. Eu já fiz essa cena da trincheira da Estrela da Morte de Star Wars usando, por exemplo, o cinema 4D. E o resultado eu posso dizer para vocês que é bem mais interessante do que no 3D Element, mas é bem mais demorado também e envolve uma configuração de cena um pouco mais detalhada, um pouco mais complexa. Se você comparar aí agora essa cena feita em cinema 4D com a cena feita em 3D Element, você vai perceber que a diferença não é muita. A qualidade gráfica é bem semelhante quando nós conseguimos configurar a cena de forma que as luzes fiquem realistas e ligando o Motion Blur, por exemplo, que vai dar mais realismo nas movimentações dos elementos 3D, tanto no cinema 4D quanto no 3D Element. Isso a gente vai perceber hoje no decorrer dessa aula. Imagine lá na década de 70 o trabalho que George Lucas e sua equipe teve para criar essas sequências tão famosas dos filmes de Star Wars, especialmente essa que nós vamos trabalhar hoje, a da Trincheira da Estrela da Morte. E como não existia computação gráfica na época, foi realmente muito trabalhoso conseguir essas magníficas cenas que eles conseguiram nesta trilogia original lá da década de 70. Mas vamos lá, sem mais enrolações, a gente vai precisar do cinema 4D, você vai precisar do cinema 4D instalado na sua máquina juntamente com o 3D Element e naturalmente o After Effects. E hoje a gente vai praticar uma ferramenta muito legal no 3D Element, que é os canais auxiliares. E você vai perceber como eles são importantes nas animações, nas composições das cenas no 3D Element. Bora lá? Bom pessoal, sem mais delongas, vamos começar o nosso tutorial. Antes de mais nada, eu queria mostrar para vocês um site bem legal. E eu acredito que quem não conhece ainda vai gostar muito desse site aqui, ó. Chama-se sci-fi3d.com. É um site que está faz bastante tempo aí no ar. E ele tem muitos modelos 3D de várias franquias da ficção científica, incluindo Star Wars aqui. Tem muitas coisas, tem animações, personagens, naves, ambientes, até fonte tem aqui nesse site. E note que tem várias categorias de espaçonaves aqui. E o que nos interessa aqui, na verdade, é a Estrela da Morte, que é esse modelo aqui que a gente vai usar para poder fazer a nossa animação, para fazer o nosso tutorial. Eu sugiro que vocês baixem esse arquivo, sempre que vocês forem baixar aqui, pelo menos no caso de usar no Cinema 4D ou no After Effects, vocês baixem no arquivo LW, que é o Lightworks, se não me engano, que é um arquivo que vai abrir sem problemas lá no Cinema 4D e você vai poder converter para o arquivo nativo do Cinema 4D e usar lá no 3D Element, ok? Então você vem aqui, marca essa caixa, baixa o arquivo. Eu já tinha baixado, mas eu vou baixar aqui de novo para a gente fazer um tutorial bem completo. Você baixa aqui, coloca na pasta de sua preferência e a gente vai lá para o Cinema 4D para mostrar para você como é que você vai converter esse arquivo, que é algo bem simples. Você simplesmente abre ele aqui, vem aqui, ó, descompacta ele, porque ele vai vir compactado, logicamente. E como eu falei, ele vai vir no arquivo nativo do Lightworks, que é o
w.lwo, tá? Então é esse arquivo aqui que você vai abrir, ou esse aqui, trench_run.lws. E aí você dá um OK, ele vai abrir aqui já configuradinho para você, para a gente poder usar, tá? E aí você só vem aqui e salva, ó. Só vem aqui, salva ele no formato nativo do Cinema 4D, tá? Que seria o .c4d, tá bom? Então lá na pasta, quando você olhar agora, ele vai ter um formato Cinema 4D, que é o que a gente pode usar lá no 3D Element, tá bem? Mas a nível de curiosidade, esse mesmo tem um outro arquivo também que está lá no site Sketchfab, que é um site inclusive que eu recomendo muito. Esse site é um site com muitos elementos 3D, é uma infinidade realmente de modelos 3D, e todos podem ser baixados aqui no site. Então se você digitar Death Star Trench, vai aparecer alguns modelos da Estrela da Morte. Entre eles vai aparecer aqui, ó, Death Star Trench Range, que é um gomo, por assim dizer, né? Um pedacinho daquela trincheira da Estrela da Morte, só que num nível de detalhes muito maior, tá vendo? Ó? Só que há um pequeno porém nesse modelo 3D aqui. Ele, quando você fazer o download dele, ele não vai ter a opção de FBX ou o formato LWO, como eu falei, como tem lá no site Sci-Fi 3D, né? Porém, ele vai estar no formato Blend. Então você vai ter que ter o Blend na sua máquina, baixar ele aqui, converter pelo Blend para o Cinema 4D e aí sim usar no 3D Element. Então eu acho que é uma opção bem mais detalhada. Se você quiser caprichar mais ainda, você pode baixar esse modelo aqui, que eu acho que vai ficar mais interessante. Inclusive eu baixei esse modelo aqui, gostei muito desse modelo, tá bem mais detalhado. E usei lá no Cinema 4D para fazer a animação pelo Cinema 4D. Ainda vou mostrar esse pedacinho para vocês. Então vamos lá, voltando aqui pro nosso Cinema 4D, tá aqui o nosso modelo 3D. Então vamos agora lá pro After para eu mostrar para vocês como que a gente vai usar esse modelo 3D no 3D Element para poder fazer a nossa animação. Então abrindo aqui o After, criando uma nova composição, que pode ser em 1920 por 1080, que é o nosso formato padrão, certo? Nós criamos um sólido, que é para usar o 3D Element. E se você não sabe ainda usar o 3D Element, a gente tem uma série de tutoriais aqui no nosso canal, onde a gente ensina desde o princípio de como usar essa ferramenta, o 3D Element. Então eu recomendo vocês assistirem essas aulas, ok? Então aqui a gente pode pôr 3D Element, vamos lá, dá um ok. A gente carrega nosso plugin e aqui é onde a mágica vai acontecer. A gente vai carregar primeiramente aquele modelo que a gente acabou de baixar aqui e converter, tá? Aqui ó, Trench Run. Então ele vai carregar aqui certinho, ó, já carregou até, bem legal. Então tá certinho, veio com texturas e tal. Esse modelo baixado lá no site do sci-fi3d.com é um pouco mais simples, mas vai servir perfeitamente para a gente fazer esse exercício de usar as ferramentas apresentadas hoje, ok? Uma vez carregado aqui a trincheira, a gente vai carregar uma nave lá do site do Sci-Fi 3D. A gente pode pegar inclusive uma X-Wing, né? Uma X-Wing aqui, nessa cena eu acho que vai ficar bem interessante, tá bom? Então tá aqui, ó, baixar ela no formato LW aqui, como eu falei para vocês. Vou baixar também uma X-Wing, eu acho que vai ser legal a gente usar uma X-Wing aqui também. Vamos usar essa aqui meio diferentona. Aliás, uma coisa que eu tenho que dizer para vocês é que várias naves que você baixar nesse site, você vai ter que meio que abrir os layers separados, que às vezes elas vêm em layers separados, tá vendo? Ó? Aí você só dá um merge aqui para mesclar os elementos 3D e ele vai abrir tudo aqui para você certinho, vai ficar tudo tranquilo, quer ver? Ó? Você dá um merge aqui, abriu os 4 arquivos, ele combinou os 4 arquivos num único modelo 3D, tá vendo? Que é o que a gente quer. E aí, esse modelo 3D, a gente pode, inclusive, deixa eu ver se as texturas aqui estão legais, tá todo, ó, tá vendo? Ó, vou dar um macete para vocês, às vezes ele não vem corretamente texturizado. Então você vem aqui, Window, Texture Manager, seleciona todas elas aqui, dá um
relink textures aqui e vai na pasta que você baixou a nave, que tá lá as imagens das texturas usadas nos elementos 3D, nos modelos 3D. E ele vai carregar tudo ali certinho. Ficou umas offline aqui, mas provavelmente porque não veio esses arquivos. Então você pode deletar, né? Dá um delete aqui, ó, um remove. E tá ok, ela tá texturizadinha aqui, tá vendo? Aí você só salva mesmo, né? Aquele mesmo esquema, salva como... pode salvar até aqui fora mesmo, como YWing, né? E prontinho, a gente já consegue usar lá no 3D Element. A mesma coisa a gente vai fazer com a X-Wing aqui, ó. Tem vários modelos que vão ser mesclados num único modelo 3D, tá vendo? Legal, depois de relinkado as texturas aqui, ó, tá certinho o nosso modelo aqui, só vamos abrir a asa dele aqui, ó. A gente pode abrir a asa dele aqui tranquilo, ó, e salvar o modelo, porque a gente quer ele em um modelo de ataque, ok? Aí a gente salva ali certinho na pasta dela, pode ser aqui mesmo com o nome de... eu tinha salvo aqui já com esse nome, mas é melhor a gente salvar com o nome certo dela, né? Pra gente não se perder, ok? Salvamos aqui. Podemos voltar agora para o Element 3D e agora a gente carrega nossos modelos, tá vendo? A Y-Wing, né? Nesse caso aqui a Y-Wing. É bom a gente marcar aqui esse Use na Auto Normals, que ele vai meio que normalizar as texturas. Caso haja algum erro, ele vai meio que depurar as texturas. Isso aqui não necessariamente você precisa alinhar, mas é interessante você alinhar e dar um OK, certo? E aí, caso você não esteja vendo aqui, você clica aqui em Normalize Size, que ele vai meio que dar uma normalizada no size para interagir melhor com a cena aqui que a gente está criando, ok? Então vamos lá, eu carreguei mais ou menos a nossa Y-Wing aqui, só que vocês podem notar que ela veio com um certo erro aqui na textura. Isso é comum, tá, gente? Às vezes isso pode acontecer mesmo. Às vezes algum arquivo vem com algum erro na textura quando ele é importado no intuito de... quando ele é exportado no intuito de vir para o 3D Element. Então, às vezes por algum bug ou alguma incompatibilidade entre o modelo 3D e o 3D Element, às vezes ele vem assim, meio que desconfigurado as texturas, tá? Mas aqui no caso dessa textura em especial, a gente pode usar inclusive uma outra textura para poder normalizar, por assim, esse erro que vem aqui no nosso modelo 3D. Eu costumo simplesmente, às vezes, pegar uma textura de um metal aqui, por exemplo, e jogar aqui e às vezes está resolvido, né? Pego um metal mais ou menos pareça aqui com o material que a gente quer, substitui ali e tá legal, tá lindo. Até porque eu prefiro fazer as animações às vezes no Cinema 4D, porque aí as texturas vão ser um pouquinho mais fiéis ao modelo que a gente baixou lá, o original, tá bom? Vamos lá, então tá aqui o nosso modelo 3D junto com a trincheira. Vamos carregar o outro modelo 3D, que é o da X-Wing aqui, que a gente já tinha pré-configurado lá no Cinema 4D também. Vamos dar uma normalizada no tamanho dele aqui também. Isso aqui não tem jeito, tem que fazer mesmo. Alguns arquivos vão vir certinho na questão da textura, outros vão vir mais desconfigurados, então é só uma questão mesmo de acertar aqui os tamanhos e tal. E aí a gente para poder casar com a cena aqui, certo? Agora a gente vai fazer uma coisa que no caso aqui deu muito certo. A gente vai, em vez de animar as naves, a gente quer uma movimentação das câmeras acompanhando as naves. Então, na verdade, o que a gente vai animar é a trincheira. Então, esse é um pulo do gato que eu encontrei aqui que eu acho que deu muito certo. Eu acho que ficou bem interessante animar a trincheira ao invés de animar as naves e assim usar a câmera para acompanhar o movimento das naves na trincheira. Vocês vão entender melhor isso quando eu fizer na prática. Vamos lá. Então, eu vou pegar essa trincheira aqui. Eu acho que ela já está bem grande, né, essa trincheira. Vamos colocar num outro grupo e chamá-lo de grupo 2. Porque, na verdade, essa trincheira ela vai ficar animada. A gente vai pôr esse grupo aqui num canal auxiliar, que é o tema desse tutorial de hoje. Vamos aprender a usar os canais auxiliares.
No caso aqui a gente vai pôr no canal 1. E o próprio nome já diz do canal, dessa ferramenta, já mostra o que ele se propõe, que é auxiliar a movimentação dentro de um grupo, ou auxiliar a movimentação do próprio grupo. Então vamos lá, eu vou duplicar essa trincheira aqui, porque eu quero que tenha bastante espaço na timeline para as naves sobrevoarem, né? Então eu vou duplicar esse modelo, vou pôr um pouquinho para lá, e a mesma coisa eu faço para cá, quer ver, ó? Então, a mesma coisa eu faço para cá. Então, nós temos o modelo da trincheira aqui duplicado, de forma que temos um bom quilômetro aqui para as naves poderem percorrer e a gente ter a ilusão de movimento, então, tá bom? Vamos lá, a gente tem a trincheira no grupo 1 e as naves ficaram no grupo 2 aqui, então se atente a isso. O grupo 1 a gente colocou no canal número 1. Vamos dar um OK. Vamos criar uma câmera, pode ser inclusive uma câmera, eu sugiro vocês pegarem uma câmera bem aberta mesmo, né? Pode ser até uma 24, vamos usar até uma 15mm, qualquer coisa a gente muda ela, porque eu quero a ilusão de uma câmera bem aberta mesmo. Então vamos ver aqui como é que ficou, ó. Vamos lá onde vai ocorrer a ilusão do... Aqui, ó, tá aqui, tá vendo? Aí elas estão aqui, as naves. É lógico que a gente pode colocar um espaço sideral aqui também. Então, para isso, a gente volta aqui no 3D Element. E no Environment, a gente pode colocar uma imagem equirretangular que represente o espaço sideral. Eu já tenho uma aqui, ó, que eu uso, inclusive, faz um bom tempo, que eu acho bem interessante. Que é esse aqui, ó. Então essa imagem equirretangular do espaço sideral, ela vai dar um efeito bem interessante aqui de tridimensionalidade na nossa animação, certo? Então aqui, ó, ela já vai, eu marquei já para ela aparecer no nosso preview aqui e eu vou mostrar para vocês como que ela vai aparecer aqui agora. Note que esse espaço sideral já influencia na própria luz aqui da nossa cena. Então, a gente já tem aqui um padrão assim de iluminação bem interessante, porque a gente apagou tudo que tinha em volta, então qualquer luz que a gente usar aqui agora vai influenciar de uma maneira bem específica a nossa cena. E vamos lá, nós temos a cena aqui já, agora a gente precisa animar e iluminar tudo, certo? A gente baixou os modelos 3D lá no site, converteu no Cinema 4D, jogou aqui para o 3D Element, vamos pôr aqui o nosso environment visível, ó, a cena do espaço visível, você coloca aqui. Chegou lá agora previamente, você pode fazer ela aparecer clicando nesse comandinho aqui, Show in BG ou Show in mostrar no background, né? Então já temos aqui uma cena bem interessante com uma câmera de 15mm que eu achei que ficou bem interessante aqui para a proposta da nossa animação. Agora vamos animar isso aqui propriamente dito. Visto que a gente tem a câmera acompanhando as naves, quando a trincheira começar a ficar animada, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a ilusão de que as naves estão sobrevoando a trincheira e não que a trincheira esteja se movendo. Então, é uma coisa que eu já testei, deu muito certo, vocês vão ver só. E eu acho que foi bem interessante porque aí a gente pode passear com a câmera nas naves, que é o grande... Vamos dizer assim, o grande destaque dessa cena, tá bom? Então vamos lá. Lembra que lá no Scene Setup a gente configurou o grupo 1 para que ele trabalhe vinculado ao canal número 1. Então nós temos aqui vários parâmetros de posição, de rotação e até de escala deste grupo 1. Note que se eu mexer aqui na escala, ó, ele vai mexer na escala só do grupo 1, ou seja, só da trincheira. Então é algo realmente bem interessante esses comandos de canais auxiliares. Então a gente quer esse comando aqui, ó. Tá vendo, ó? É esse comando que a gente quer. Então a gente põe a agulha aqui no começo da cena. Certifica-se de que a agulha esteja aqui. Dá um 0 aqui para resetar o negócio, para criar um keyframe. Vai para o final da agulha e anda aí alguns, no caso aqui negativo, né? A gente percebe que é negativo aqui o
o parâmetro que a gente tem que usar para que se crie a ilusão de que as naves estão percorrendo a trincheira. Ou eu poderia colocar positivo e inverter aqui a posição das naves, mas eu acho que não é o caso. Se a gente fizer isso aqui, eu acho que já vai ser bem interessante. Note que usando esses canais auxiliares, animando, no caso, a trincheira, a gente fica livre com as câmeras para percorrer ali a nossa cena. Ó. A gente fica livre para percorrer o que está acontecendo aqui. Isso é muito interessante, porque a animação vai estar fixa aqui, a gente pode fazer o que quiser com o movimento de câmera e com o movimento das naves. Então eu acho que resolve muito bem esse problema de você ter que animar as naves e aí ter que a câmera acompanhar. Não que fosse impossível, é até relativamente fácil de se fazer isso, mas seriam muito mais comandos e o resultado seria praticamente o mesmo, tá bem? Então vamos lá, voltando aqui o 3D Element, vamos configurar aqui de uma maneira bem simples até, as luzes que a gente vai usar para criar um realismo mais legal aqui nessa cena. Vamos ligar também o Motion Blur. O Motion Blur também vai dar uma diferença muito boa na movimentação, tá vendo? Ó? Já criou aqui uma cena, mesmo com a cena em still aqui, você já percebe que nós temos uma outra vibe da animação aqui, uma outra... Realmente ficou de uma maneira bem mais realista a animação das naves se movimentando na trincheira, ok? Uma vez terminada essa parte, a gente pode voltar aqui no Scene Setup e note que as naves a gente colocou as duas no grupo 2. O certo, na verdade, é colocar cada uma em um grupo diferente. Vamos criar um terceiro grupo aqui, colocar aqui fora e nomeá-lo como grupo 3. E colocar uma das naves ali no grupo 3, ok? Muito bem, uma vez que elas estejam alinhadas aqui na nossa trincheira, aqui elas já estão bem... Vamos desligar um pouquinho o Motion Blur, que ele dá uma pesada aqui na cena, então vamos dar uma desligada por enquanto, e depois a gente liga ele de novo, correto? Vamos lá, agora para cada grupo a gente pode criar o que a gente chama de grupo nulo, que é o seguinte, que é um nulo que vai ser responsável pela movimentação dessas naves. Então aqui na nave número 2 a gente cria um grupo nulo, e na nave número 3 a gente cria outro grupo nulo. Esses grupos nulos não tem segredo nenhum, a gente pode usar para movimentar as nossas naves aqui dentro da cena, tá vendo? Ó? Então uma vez que eles estejam aqui posicionados com o grupo nulo, fica muito mais fácil para a gente configurar essa cena. Eu acho aqui que inclusive essa segunda nave aqui, ela está um pouquinho grande em relação à nossa cena, a gente pode dar uma diminuída nela. Aí, acho que agora ficou um pouquinho mais real. Uma coisa que eu percebi também, deixa eu dar uma diminuída nessa nave aqui também, na Y-Wing, vai ficar melhor. Muito bem, agora a gente tem dois grupos aqui controlando o movimento das naves que a gente acabou de carregar aqui, certo? Vamos lá, temos duas naves, temos uma trincheira, temos a animação da trincheira, as naves sobrevoando a trincheira, por assim dizer, né? E agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma movimentação das naves de uma forma que elas não fiquem sobrevoando só em linha reta, mas que nos dê a sensação de que elas estão ali percorrendo a trincheira mesmo. Então isso vai dar também um pouquinho mais de realismo na nossa cena. Mas antes disso, vamos criar, aqui eu vejo necessidade de a gente criar uma luz ambiente um pouquinho menos intensa aqui, para a gente acabar cortando essa escuridão total que existe aqui na trincheira. A gente precisa de uma escuridão total aqui assim, né? Então vamos equilibrar, por assim dizer, a iluminação aqui na nossa cena. Muito bem, a gente já tem as naves com seus respectivos grupos nulos. E agora não tem segredo, a gente pode começar a animar essas naves, de forma que elas não pareçam apenas estarem paradas ali enquanto a trincheira está passando. Vamos criar realmente a ilusão de que as naves estão sobrevoando a trincheira, certo? Para isso a gente vai pegar aqui primeiro no grupo 1. Antes de fazer isso aqui, tem que marcar o keyframe aqui de rotação, de orientação, certo?
Então a gente marcou aqui, vamos dar uma leve mexidinha aqui no começo da cena. Perfeito, ó, já tem uma certa movimentaçãozinha aqui agora. Mesma coisa, a gente... Vou dar um pouquinho mais de movimentação aqui. Aqui a gente faz a mesma coisa no começo, no final aqui. Inclusive, vamos fazer vamos meio que fazer uma movimentação das naves aqui mesmo, né? De um lado para lá, de um lado para o outro. Acho que vai ficar bem interessante essa movimentação, certo? Então, a gente pode fazer isso aqui, ó. Uma movimentação mesmo das naves, ó. Pá, vem para cá. Aqui ela já pode estar rotacionada de uma maneira diferente. Então, ó, já ficou bem mais natural aqui a movimentação da nave, né? Então, voltando aqui no nosso controle de cena, no Scene Setup. Aqui no caso da Y-Wing, o jato dela tá branco aqui, só que por algum motivo ele não tá luminoso lá na configuração do 3D Element, então parece que ele tá apagado, né? Vamos identificar onde que ele tá aqui, ó. Deixa eu ver onde é que ele tá aqui. Acredito que seja esse aqui, ó. É isso mesmo, tá vendo? E ativar a iluminação dele aqui, ó. Inclusive a gente pode fazer o seguinte, mudar essa cor desse jato aqui. Os dois, inclusive, né? Pronto, eu acho que já vamos ter uma diferença legal no jato dessa nave aqui, ó. Tá vendo? Pronto, já dá pra ver que ele tá aceso ali, tá vendo? Mesma coisa a gente faz com a X-Wing. A gente vem aqui na X-Wing, identifica onde que tá o jato dela aqui. E mesmo se não houver nenhum jato, a gente cria um jato para ela aqui. É isso aqui, ó, plasma. E aumenta aqui. O pulo do gato é você identificar onde que tá aqui o jato, né, da nave. No caso aqui foi fácil, porque eu olhei a palavra plasma e deduzi que o jato esteja... Que plasma a gente já lembra de lava, né, de coisa quente, então imaginei que fosse isso aqui, tá? Foi de prima mesmo, tá? Não foi nada planejado. Então vamos lá, dá um ok, já tá aceso aqui também. Ele tá aceso, mas não temos a sensação ainda de que é um jato de uma nave, né? Pra gente ter uma sensação mais acentuada ainda, a gente pode usar o glow aqui, ó. Habilitar o glow e ele já fica aqui com uma aparência mais interessante aqui pra gente, como se fosse um jato mesmo de uma espaçonave, tá bem? Então até aqui a gente já tem uma animação bem interessante aqui com as naves se movimentando. A gente só não tem agora um movimento de câmera para acompanhar essas naves ou para fazer um passeio mesmo pela cena, né? Isso a gente vai fazer por último. A gente pega aqui a câmera agora, afasta um pouquinho, marca um keyframe aqui de posição. Vou marcar todos os keyframes aqui para a gente animar tudo já. Vem aqui pro final, pro meio, vamos fazer uma animação simples aqui, né? Vamos fazer a câmera dar um passeio aqui mesmo na cena, ó. Tá vendo? Vem aqui. Aí a gente pode dar uma afastada aqui também, ó. E muito bem, a gente já tem aqui uma cena bem interessante, feita inteiramente no 3D Element, usando canais auxiliares e alguns outros parâmetros aí que de quebra a gente acabou usando aí, né, o grupo nulo. E essa é a cena feita inteiramente no 3D Element. Quando o George Lucas criou essa cena originalmente, eles fizeram de uma maneira que eles tiveram muitos gastos e foi muito trabalhoso para fazer isso. E hoje a gente tem aí recursos que podem nos entregar resultados muito bons em poucos cliques. Então, se a gente for criativo, usar isso a nosso favor, talvez nasça aí na sua cidade, dentro de você mesmo, um grande cineasta. Basta saber aproveitar as oportunidades de aprender ferramentas e técnicas novas para realizar suas visões criativas, ok? Inclusive aqui estão outras cenas que eu fiz com um pouquinho mais de tempo para preparar esse tutorial. Essa cena aqui ficou bem legal, ficou bem interessante. Essa aqui também usando uma TIE Fighter.
Ficou bem interessante essa animação também. Todos usando os mesmos princípios, configurando luz, usando as animações em grupo, em canais auxiliares e motion blur, para ficar esse efeito legal na animação. No caso aqui dessa animação, você pode usar também um wiggle para poder fazer uma movimentação um pouco mais suave da câmera, balançando enquanto a animação acontece. É algo que vai dar um efeito bem legal também. E no caso dos blasters, que a gente sabe que essa cena é carregada de blasters para lá e para cá, de tiros de laser, a gente pode fazer da seguinte maneira. Eu pensei aqui, eu não tinha feito inicialmente os blasters aqui nessa animação, nessa cena. Mas eu acredito que se a gente fizer usando os canais auxiliares também, a gente vai ter um bom resultado. Poderíamos criar aqui um pequeno objeto, que poderia ser isso aqui, no caso. Ele vai servir para o nosso propósito aqui, no que a gente quer fazer, tá? Vamos movimentar ele aqui. Pareça um laser, né? E a gente pode colocar ele num canal totalmente separado aqui, ó. Mesmo que ele esteja dentro de um grupo que está se movimentando já, a gente pode colocar ele num canal para fazer uma animação separada ele dentro já de outra animação, tá? Daí, pessoal, a partir do momento que você criou esse shape representando o blaster, fica fácil, tá? A gente vai só animar ele aqui, criando um grupo nulo para ele também, uma vez que a gente colocou ele aqui no grupo 4, então a gente tem que criar um grupo nulo aqui para o grupo 4, né? A gente cria esse grupo nulo para ele. Vamos animar a posição desse blaster de modo que pareça que ele realmente esteja, né, partindo lá do começo. Então vamos aqui animar o... E aí, a partir do momento que a gente animou um blaster aqui, ó, a gente vem aqui no Particle Replicator, que a gente ainda vai fazer algumas aulas referentes a essa ferramenta, e a gente simplesmente randomiza aqui os tiros de blaster para a gente ficar com a cena bem completa aqui no caso. A gente dá uma randomizada nesses tiros de blaster para que de vez em quando eles apareçam e a gente fica com esse efeito bem legal na nossa cena. Agora, se a gente usar aqui a nossa câmera que a gente tinha configurado no começo, vamos apagar essa aqui que eu tinha colocado só para poder visualizar, a gente vê que a nossa cena ficou bem dinâmica, ficou uma cena bem legal mesmo. Vamos colocar mais uns blasters aqui, vou copiar esse aqui, vamos colocar aqui, e olha aí, muito legal nossa cena, bem completa mesmo. E com base nesses princípios tá aí uma cena bem complexa, bem completa, né, de Star Wars, usando parâmetros de canais auxiliares e posição. Eu vou ligar o Motion Blur agora aqui. A gente vai esperar carregar um pouquinho essa cena para ver como é que ficou. Mas já dá para ver que ficou um efeito bem legal quando a gente colocou os blasters aqui, ó. Ficou bem bacana mesmo. E vocês viram que foram assim, foram comandos simples, não muito difíceis de se aprender, de se pegar. E realmente dá para fazer algo bem legal usando as possibilidades, as conveniências do 3D Element para esse tipo de cena de ação, ok? Espero que vocês tenham gostado deste tutorial de hoje.
é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado deste tutorial, dessa videoaula de hoje. Ficou um pouco longo, mas era preciso para mostrar detalhadamente todas as ferramentas que a gente falou aqui hoje, os canais auxiliares, posição de grupo e outras ferramentas eventuais que a gente acabou mostrando aqui. Se você deseja que a gente fale mais sobre algum aspecto do plugin 3D Element, comente aqui embaixo para que a gente possa formular numa outra videoaula essas suas dúvidas ou talvez alguma curiosidade a respeito desse plugin. Se inscreva e ative as notificações do sininho também para sempre receber em primeira mão esse tipo de conteúdo relacionado à produção e pós-produção cinematográfica, especialmente direcionado a cinema independente. Boas produções para vocês e até a próxima! Watch your back, watch your back.